No videocast de hoje eu converso com o professor Cláudio Chiusoli. Ele é economista, tem um canal no YouTube chamado Economia do Dia a Dia, onde ele compartilha informações sobre economia numa linguagem simples e fácil de entender. Ele também escreve uma coluna sobre economia no jornal eletrônico O Londrinense. Esse é o Fala Professor. Eu sou o professor Sérgio Ribeiro. Confira a entrevista. Cláudio, para mim é um privilégio, né, muito grande ter você aqui. Agradeço, né, você ter aceitado aí o convite de poder participar. Achei ótimo. E eu gostaria de começar você, né, falando um pouquinho sobre a sua uma mini biografia, vamos dizer assim, né, para quem não te conhece. Professor Sérgio, obrigado pelo convite. Achei fantástico. A gente está nessa era virtual, se adaptando, reaprendendo e aprendendo, né? Eu sou formado eu sou economista por formação na Universidade Estadual de Londrina. Cheguei adolescente, quase com 17 anos, em Londrina para estudar economia. Vim do interior de São Paulo, cidade chama Oswaldo Cruz. E na época era muito comum e vem muita gente daquela região, né? O estado de São Paulo está em Londrina, na UEL, que a UEL sempre foi muito famosa nesse sentido, muito referência. E era um curso que eu falei, o que eu vou estudar? Né? A gente não tinha experiência nenhuma, 17 anos de idade, que experiência tem, né? Aí eu entrei na faculdade e nisso me agradou. Era um curso de 5 anos. Me formei com 5 anos e meio e passei de contínuo, fui bancário não, office boy, né? Office boy, literalmente. Pegava as contas, ia para outros bancos depositar, ia para a prefeitura, para Sanepar, né? Negócio de água lá, Copel, fazia as contas, e 18 anos, e à noite estudava. E foi que um dia entrei num estágio de uma empresa de pós-graduação, e esse professor, até hoje, né, eu sou muito grato a ele, ele falou, olha, aluno, meu estagiário tem que dar aula. E foi quando, me formando com 23, 24 anos, pus meu primeiro pé dentro de sala de aula. Naquela época não tinha muita exigência de mestrado, doutorado, nem se falava nisso, né? Nem especialização, né? Isso, graduação você já entrava, né? Então imagina, sem nenhuma didática pedagógica, nem metodologia de pesquisa, não tinha nada. Eu fui para a sala na raça, estudar e trabalhar do meu jeito. Aí fiquei 1 ano e meio na UEL, como temporário. Nisso, fui convidado para trabalhar na Unopar, como professor também, paralelo. Aí eu comecei minha vida acadêmica aos 24 anos. E que, em paralelo, trabalhava com uma empresa de consultoria e pós-graduação, e eu me identifiquei trabalhando com pesquisa de mercado. Então, de economista, nenhum exercício, mas dentro da graduação eu trabalhava com a disciplina de economia, especificamente, para os cursos de turismo, contábeis, administração, mas eu sempre trabalhei com pesquisa de mercado. Então, eu aprendi na prática como é que é fazer pesquisa de mercado sem estudar administração. Olha que interessante. E ao longo desde 94, comecei a dar aula, então estou 26 anos na academia, aí começou a haver essa cobrança no sentido de realmente se aprimorar academicamente, né? Então fiz pós em marketing, fiz pós em comportamento organizacional, aí eu parti para o mestrado em administração, aí já comecei a ter esse pé dentro da administração, parti para o meu doutorado em administração, aí estava consolidado, fazendo doutorado um curso de estatística, especialização. Depois eu fiz um outro curso de especialização em maçonologia também, uma coisa mais filosófica, né? Mas dentro da linha maçônica e tal, uma coisa bacana. E agora eu terminei o pós-doutorado também na área de gestão urbana, então eu sempre foquei praticamente dentro da administração e faz 5 anos que eu estou na Unicentro, né? E em paralelo sempre trabalhei com pesquisa de mercado, né? Como consultor nessa atividade assim, de orientação, fazer o jogo de mercado com pesquisa.
né, empresas que precisam abrir algum tipo de negócio. Bom, aí é o campo de pesquisa, não é em administração, que não vamos entrar no mérito, mas aí o que é o facilitador nesse sentido? Quer dizer, estou na Unicentro 5 anos, onde a gente até se conheceu, né? Foi muito bacana. Sim, é verdade. E nisso facilitou muito. Eu não dou aula de economia, não tem, prestei o concurso para. Eu sou economista dentro de um departamento de administração que abriu esse espaço, né? Até quebrei uma barreira, porque no primeiro momento o pessoal até podia estranhar, né? O que o economista está fazendo aqui dentro? E aí até o professor Silvio falou, Cláudio, vem para cá, abriu espaço para fazer o concurso e você tem esse perfil para assumir essa cadeira. E aí eu entrei para dar aula de disciplina de administração. Então, análise de investimento, que tem muito a ver com economia, aula de produção, que aí realmente você vai estudar para isso, aula de pesquisa, que eu já trabalhava com pesquisa, né? Que mais disciplinas? Basicamente foram essas disciplinas que realmente eu tenho trabalhado e eu estou muito focado nessas duas, pesquisa e em administração de produção. E onde eu comecei a trabalhar pesquisa de administração voltada à produção científica com os alunos, né? Então, tem produzido muito trabalho, resumo expandido e pesquisas para os alunos publicarem em revistas, né? Usando a metodologia científica e tudo mais. Então, assim, rapidamente esse trajeto nos últimos 26 anos, a gente joga, né? A gente fala assim, tem essa visão de mercado, essas práticas, que isso já vem ao longo desse tempo todo, esses últimos 20 anos, né, até entrar na Unicentro, que isso vem incorporado, porque eu sempre trabalhei na iniciativa privada, e nas faculdades particulares, inclusive, eu passei por umas 5, 6 faculdades diferentes, né? E nesse sentido, até quando eu fiz o doutorado, eu dava aula também lá em São Paulo, né, onde eu fiz na USP. Então a gente sempre se virava dando aula para poder se manter também, né? Os estudos acadêmicos. Então, resumo assim. Pode falar, desculpa, acabei de Não, em cortar. resumo, assim, essa minha biografia, né? É realmente de um menino adolescente que entrou na faculdade com 17 anos e realmente quis entrar, descobriu, né, essa vocação acadêmica e, em paralelo, sempre trabalhando com a área jogando no mercado, né? Praticando, né, a vivência de mercado e podendo levar isso em sala de aula junto aos alunos. Então, isso fechou bem essa discussão e, sobretudo, agora entrando na Unicentro, como uma instituição pública, deu um espaço melhor para a produção científica, né? Que, na verdade, isso foi um grande benefício, né? Que a instituição pública pode oferecer para a gente. Enquanto você está na instituição particular, você tem outro divisor de águas, né? Em termos de curricularização, né? Em termos de produção, em termos de atividade, embora tenha os eventos científicos e tudo mais, mas na instituição pública tem uma pegada diferente, né? Então, essa foi uma coisa... Né? Tem um outro foco. Você, de certa forma, acabou respondendo aqui uma outra pergunta que eu ia te fazer, que era sobre a sua experiência profissional. Então, você, na verdade, começou como estágio, mas, de certa forma, você continuou aí dentro da área acadêmica e, na verdade, se consolidou já como professor desde o início aí da sua carreira, né? E exato, e eu sempre coloquei isso na minha cabeça, assim, eu vou ser professor, mas eu não vou colocar minha fonte de receita, por exemplo, numa única cesta, né? Eu vou diversificar. Então eu vou dar aula também, que normalmente as aulas eram à noite ou às vezes de manhã, mas eu vou buscar para trabalhar em alguma empresa privada. E foi o que aconteceu ao longo desse todo esse período em que depois eu pude caminhar, depois ter empresa própria, caminhar para consultorias próprias, trabalhar com o Sebrae. Então, sempre a gente viveu as duas situações. E que eu estava até comentando anteriormente com você, não consigo imaginar assim, estar na academia sem ensinar para o aluno de administração um assunto conceitual, se dá uma base de fundo, um pano de fundo, mas sem também permitir que ele vivencie a prática, né? Você levar assuntos práticos, que ele consiga ver as duas situações. Até porque o nosso aluno, estou falando de administração, a gente tem que, ele vai ser um empreendedor, quer dizer, ele vai ter que ele vai descobrir a sua vocação. E dentro das disciplinas do curso de administração, ele vai acabar percebendo isso. Ou ele vai ser um empreendedor, ou ele vai ser um bom gestor, ou ele vai partir para uma consultoria, ou ele vai para concurso, ou ele vai ser um pesquisador, um professor, né? Ele vai acabar
criando essa vocação, essas opções. Mas sendo um professor, é importante, eu entendo, minha modesta visão, que realmente é importante ter essa visão de mercado também, né? De ter essas práticas, e que pode levar para o mundo acadêmico e permitir que o aluno tenha essa visão geral, porque as coisas mudaram completamente, né? A gente está sendo analógico, né? Já saiu do analógico faz tempo, né? Sim. Bom, é interessante isso aí que você falou sobre você formou em economia, mas a partir do mestrado você se consolidou aí na parte de administração. Hoje você dá aula no programa de administração, ou na faculdade de administração, vamos dizer assim. E a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Qual que é a importância da administração ou dos cursos de administração para a sociedade e para o mercado, pensando aí em questão de empregabilidade ou formação da mão de obra, aí, né? Qualificação da mão de obra, né? Para o mercado de trabalho. Aí. Eu vou ver basicamente até onde a gente vivencia, né? Lá, por exemplo, a gente está no campus lá, Santa Cruz, né, em Guarapuava, mas eu fico na extensão em Pitanga. E lá a extensão tem um curso de administração, em torno de uns 120 alunos, alguma coisa assim, mas não só tem de pedagogia, acho que tem de economia também. E lá vem alunos de mais de 20 cidades, salvo engano, sabe? Então esse aluno que está lá é uma geração Y, não Z, né? Uma geração nova, mas a gente está permitindo que eles tenham informação, uma base que possa trabalhar, porque às vezes ele tem empresa, está na empresa do pai, da família, ou ele está dentro de uma empresa, que ele possa levar esses conhecimentos. Então eu vejo que a importância do curso de administração, especificamente o campus avançado de Pitanga, é assim como outros shoppingzinho, que realmente é o papel que a Unicentro está no nosso curso de administração, é muito vital para aquela região. Porque o aluno está sempre preparado, e quantos gestores, quantos empreendedores já nós nos formamos? Eu estou falando de 5 anos que eu estou lá, né? Uhum. Quanto tempo já tem um curso lá em Pitanga? Então, o curso de administração, eu acho que ele está formando, ele tem a propósito de formar essa liderança, né? Esse novo gestor, esse novo empreendedor, esse novo consultor, esse aluno que vai assumir a empresa da família. Eu lembro que tem um aluno que tem um supermercado e é familiar, então tá vendo, ó, nessa planilha em produção para calcular ponto de equilíbrio e tal, a empresa faz isso? Não faz, porque é tudo papel, meu pai, e assim, assado. Falou, você tem agora o dever, a obrigação de usar as ferramentas e mostrar, porque uma hora seu pai vai cansar, você vai ter que convencer, né, e mostrar que isso é útil. E às vezes o aluno percebe embora novo, né, trabalha na empresa, claro, ainda tem essa questão hierárquica, mas ele vai aos pouquinhos se formando, ele vai conseguir levar isso para dentro da empresa, para dentro da família, é ele que vai fazer a gestão. E são realidades de cidades pequenas, né, de 10, 15 mil habitantes, então ele muda a cabeça, né? Então, de certa forma, o curso contribui para mudar a realidade dessas cidades, mudar a realidade dessas completamente. pessoas. Bacana. Porque assim, o curso nosso que eu vejo, ele tanto dá é muito forte a questão científica dos eventos, com CISA, CIEP, né, Semana de Administração. Mas, por outro lado, permite, assim, quando o aluno vai fazer o estágio dele supervisionado, ele tem que fazer um estágio prático dentro da empresa, vivenciar a empresa, fazer diagnóstico, né, embora exista um projeto de remodelar, deixar mais prático esse diagnóstico, mas ele faz a parte prática. Então, o nosso aluno de administração, ele sai muito bem preparado, né? Porque existe uma cobrança muito interessante nossa por parte dos professores, e eles acabam se disciplinando nesse sentido, sabe? Mas a contribuição para a sociedade, para a cidade, de onde ele mora, para a família, para a empresa que ele trabalha, ou seja da família, a contribuição é muito grande, é enorme. Visto quantos alunos nós formamos. Uhum. Uma outra pergunta. Existe uma discussão, principalmente na área de tecnologia, mas provavelmente essa discussão ela também vai um pouco aí para a administração, que algumas pessoas entendem que para você atuar como profissional em algumas áreas, você não precisa fazer uma faculdade. A pergunta é, para ser administrador, precisa fazer administração?
É difícil, assim, minha resposta eu vou direcionada assim, porque eu não tenho formação em administração, embora a gente estuda tudo da administração pela própria disciplina, como no mestrado a gente viu, no próprio doutorado, embora a ênfase é na área de marketing, uma coisa que é importante ressaltar. Mas existem os cursos técnicos, né? Você tem a federal, que permite você estudar administração em 2 anos. Então, na verdade, eu entendo que a administração, você trabalha, você tem as ferramentas para poder fazer, você entender o que é administração e o que é gestão, né? Dentro de uma organização. Então, claro que o curso é importante, ele contribui, mas hoje você tem os papéis dos tecnólogos, que te dão as ferramentas de cursos de menos tempo, para que ele possa se preparar e entender as ferramentas e colocar em prática. Sobretudo aquele pessoal que não teve oportunidade de estudar, sobretudo aquele pessoal que ficou fora do contexto da educação, porque não tinha condição, não tinha tempo, né? Aí associa a crescente dos EADs também, né? Porque o pessoal começasse a ter espaço. Então, na minha visão, as duas coisas, mas hoje você pode ser um gestor sem que necessariamente você faça curso de administração. Você tem grandes gestores que vêm da área de contabilidade, da área de economia, da área de produção. Você tem gestores aí fantásticos que é advogado, que são médicos, mas certamente não tiveram a formação que um curso completo de administração te daria com uma ferramenta completa, né? Então, esse pessoal que forma das outras áreas correlatas, eles fazem alguma atividade, algum curso, algum treinamento, especialização, uma pós, que entendam esse formato, né? Que tenham que dá essa leitura das ferramentas necessárias para administrar uma empresa. Então, eu vejo que é totalmente possível. Certo. Bom, como economista, ensinando administração, como que você se vê? Qual que é a sua linha? Você mencionou também o marketing aí. Como que você se define, assim, sua linha Olha de que ensino bacana. ali? Eu acho, tendo uma visão como economista para o curso de administração, eu acho que agrega bastante, porque você tem uma leitura diferente, não só do mercado, mas como você vê a questão macroeconômica, né? O contexto de influência de juros, dólar, inflação. Você consegue ter uma leitura que você estudou para isso, né? Do próprio curso. E então eu vejo que tem assim, e o próprio, se você olhar o Marte ele tem um pezinho dentro da economia, porque por exemplo, economia fala de demanda e oferta, demanda e oferta. E o Marte, uma das ferramentas da atividade de Marte é entender o comportamento do consumidor, entender suas demandas e usa a ferramenta de pesquisa para fazer planejamento, posicionamento. Então as coisas, economia e Marte está muito enraizado. Economia é a ciência mãe, vamos dizer, de todos, né? Para não falar, salvo o melhor juízo, né? A economia, ela vem antes da administração, que vem bem antes do Marte. O Marte é contemporâneo, né? E o Marte começou a ter maior importância a partir do momento que a concorrência aumentou. E a concorrência se estuda dentro do campo da economia, quando se fala de oligopólio, estrutura de mercado. Então está muito enraizado isso. É que talvez existe um certo preconceito, se é economista, se é administrador, se é contador. Não, as coisas estão muito interligadas. Tanto que eu tenho, só para você ver como que é coisa Brasil, eu tenho um menino que ele é filho de um. Ele é filho do cunhado do meu cunhado, nessa linha. Bom, um menino com 22 anos, estudando nos Estados Unidos, teve bolsa estudantil, porque ele jogava tênis e tudo mais. A cabeça do menino, porque o curso, a graduação que ele estava fazendo era uma graduação que era híbrida, que tinha economia, como posso dizer, diferente aqui no Brasil, né? Ou você se forma em economia, ou você se forma em administração, ou se forma em contabilidade. Não, lá ele é um curso que ele tinha as três coisas juntas. A visão que dava para ele, isso que a gente tem que mudar na nossa, acabar com essa situação, sabe? Esse corporativismo, essa discussão. Gente, você tem uma série de ferramentas, isso é importantíssimo. E os Estados Unidos está longe, está bem além do que nós estamos vivenciando, porque oferece para um menino de 20 anos, com 22 anos, as três coisas juntas. E eu falo isso porque quando eu estava trocando uma ideia com ele, num evento que teve, que ele veio visitar a família, a conversa dele, a maturidade, era impressionante. Eu acho que eu compreendo isso, porque
tem algum país, vamos dizer assim, que tem essa visão de verticalização, cada um na sua caixinha, né? Aqui eu dou aula no curso de business, mas eu ensino programação para futuros profissionais de business. E aqui todos os programas, né? Eles, por exemplo, os alunos que fazem administração, eles têm que fazer obrigatoriamente aulas em artes. Então eles têm que fazer ou música ou teatro, eles têm que escolher alguma coisa de arte para fazer, ou literatura, né? Isso faz parte da visão aqui da formação do profissional, porque eles entendem que um profissional, ele não pode ser formado apenas tecnicamente dentro daquilo, ele precisa ter, porque as coisas estão conectadas, né? Você é um Sim, profissional atuando numa sociedade, então é importante que você eu, consiga eu entendo, articular, né, nessa eu sociedade. entendo que tem que ter essa visão especialista, mas tem que ter essa visão também generalista, né? Um pouquinho de tudo, mas você ser especialista naquilo, tudo bem. Sim, É sim. uma discussão ampla, mas cai aquela história. Mas por que sociologia? Por que filosofia no meu curso? Por que isso aqui? Por que economia, né? Dentro de um curso de administração, às vezes, ou de um curso, como já aconteceu, de um curso de direito da economia. Mas depois, quando o pessoal se forma, que vai perceber lá na frente o quanto isso era importante, porque ele é um advogado que vai pegar um processo e precisa entender que é uma margem de contribuição, Sim, né, para exato. poder entender que é um mercado financeiro de ações, entender, ele não precisa ser especialista, ele precisa saber que Uhum, aquilo existe. exatamente. Então, eu acho que a gente, visão de negócio, essa coisa de cada um é a forma como a gente cresceu aqui no Brasil especificamente, né? Eu não tenho propriedade, não sou um educador nesse sentido de aprofundar esse estudo, mas a gente é cada um na sua caixinha. Aí você vai pegar esses outros grandes lugares, como você está aí, dá uma visão de mundo completamente diferente. Então a gente precisa começar a andar também. É verdade. Cláudio, eu vejo que você é um professor que tem atuado aí até fora do escopo da universidade, né? Você tem publicado artigos em jornais, se eu não me engano, o Londrinense, e você também tem um canal no YouTube onde você tenta ajudar as pessoas aí com finanças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Na verdade, eu começo, escrevo, né? Economia do seu dia a dia para esse jornal londrinense, já está 1 ano e meio, já estou no meu artigo coluna. Aí o legal que em jornalista eu falei artigo, ela falou, não é artigo, é coluna, né? A gente aprendeu muito também esses termos, né, no meio deles. Já estou no número 78, amanhã eu publico outro. Então, a proposta é o quê? Economia do seu dia a dia. Dicas de economia. Então, não estou falando para aquele que entende de economia, para o economista, o cara administrador. Falando eu quero falar para aquele leigo, entendeu? Para aquela pessoa que, a hora que ele lê, vai entender, que legal, bacana, né? Sair do técnico. Então, nessa situação, eu criei, eu tenho esse conteúdo, iniciei um projeto de YouTube, mas eu fiz umas 7, 8 gravações, aí realmente eu precisava de retomar, porque eu tive um fôlego legal, depois entra naquela coisa de gravar, editar, estar sozinho, é pauta, às vezes você tá fazendo de um jeito, mas não está sendo bem feito, e eu parei de gravar agora acho que a última gravação foi em maio, mas aí eu linkei com essa página minha no Face, né? Tem os meus seguidores lá que das minhas publicações do jornal, eu jogo lá notas e própria publicação no meu LinkedIn, coisa assim. Então é dicas de economia para o dia a dia, né? Curiosidades, né? Uma ferramenta, por exemplo, esse dia, ontem, né? Um aluno, Cláudio, tem um site de uma ferramenta online para poder atualizar um valor lá. Eu tinha um valor de 40 mil em 1962. Você pode me indicar? Aí eu indiquei que era uma calculadora do Banco Central, que tem vários indicadores. Então, essas coisas que a pessoa não consegue sacar na hora, tem que ficar pesquisando, né? E dentro desse site você consegue dar essas pequenas dicas aí de ferramenta para a pessoa poder acessar, entender o que é um juro, que entender como é uma inflação, entender na Uhum. conceito e prática, né? Então, essa é a proposta desse canal que eu quero reativar, falar isso mais intensivamente na minha página no Face e no jornal que me dá esse espaço, porque uma vez editado lá, tá permanente, eu fico distribuindo esses links aí para os meus contatos, e aí o pessoal compartilha.
e tudo mais. Aí eu peço, às vezes, sugestão de pauta, o pessoal pede também. Então, a gente vai elaborando, né, aos pouquinhos. E é interessante que da primeira matéria que eu escrevi até hoje, assim, houve uma evolução brutal, né? Assim, deixar a coisa mais fluida, mais gostosa, textos curtos, objetivos, né? Que a pessoa consegue bater o olho, ler e falar, pô, legal, entendi, né? E aí começa a despertar. E no final, assim, a pessoa precisou de ajuda, como contribuição mesmo, né? Um retorno para a sociedade. Aí um pouco, até uma discussão até filosófica, eu estava falando com uma pessoa que é conhecida, que trabalha com mídia digital, para ela me ajudar a intensificar isso melhor. Eu falei, poxa, de certa maneira eu tenho que devolver isso para a sociedade, saindo um pouco, tirando esse lado da vaidade, porque eu estudei economia numa instituição pública, então alguém pagou para mim, né? Eu fiz mestrado numa instituição particular, mas não tive custo, alguém pagou para mim, quer dizer, dentro da própria instituição. Eu fiz doutorado numa instituição pública, alguém pagou para mim, né? Eu fiz pós-doutorado numa instituição particular, mas alguém está pagando também, sabe? Então, eu não tive, eu tive só bônus, né? Assim, de poder estudar, me qualificar, e acho que aí eu falei, pô, legal, a gente pode devolver um pouco isso para a sociedade, pela minha formação, e também para o próprio aluno, né? Trazer ele um pouco para a iniciação científica, quando eu falo assim, aí um pouco quando em sala de aula. Mas voltando na coluna, então a proposta é essa, né? De trabalhar uma economia para o leigo. Tanto que o mote é a economia do dia a dia, sabe? Então, tem muita coisa para falar, né? Muita coisa que Uhum. acontece, e aí a Eu, gente eu começa a acho, pincelar coisas do dia a dia. eu acho sensacional esse trabalho. Você acha que a universidade, de certa forma, ela deveria talvez fazer mais isso? A própria universidade, enquanto instituição, tentar se aproximar mais da sociedade? Muitas vezes a sociedade se sente um pouco distante, até não entende a universidade, né? E talvez fazer esse tipo de trabalho que você tem fazendo, você acha que isso ajudaria, de repente, as pessoas a entender melhor a Não, sem dúvida. Eu acho que as universidades até fazem isso, e são desafios de fazer entendida, né? Então, é a forma como promove isso. Mas eu penso que é importante fazer, eu acho que fazem, e talvez não são tão valorizadas como deveriam ser feitas, né? Porque aí eu acho que mistura, quando eu falo entidade pública, né, e mistura, tem uma vertente política, né, aquela coisa, o funcionário público e tudo mais, aí isso vai de curso para curso, mas ela está fazendo o seu papel do ensino, pesquisa, extensão, né, o que é importante, mas falta um pouco dessa valorização, sabe? E voltando especificamente ao nosso curso de administração, eu acho que a gente tem um potencial enorme de colocar isso em prática, assim. Porque esse é um projeto cloud pessoal, né? sim, Cloud, sim. um projeto pessoal que não tem nenhum apoio aparato assim da instituição. Até poderia criar um projeto, né, de extensão colocando isso. De repente são ideias que podem até surgir, né? Mas o nosso departamento tem um potencial enorme para poder colocar isso em prática, né? Levar isso. E de certa maneira existe projetos de extensão, mas não é massificado, né? Pelo menos eu não participei de projeto de extensão. Assim, Uhum. participei de um evento da Semana de Administração que eu promovi, eu não, né? Nós promovemos, eu era coordenador daquele projeto específico, né? Como projeto-chave. Para o aluno da administração, mas falta até tempo, recurso, mas o aluno da administração se mexeu, entendeu? A gente conseguiu fazer ele mobilizar, né? Trazer pessoas para poder gerar palestras, orientações e tudo mais. Mas a instituição tem um espaço, um potencial enorme, sobretudo no nosso curso de administração, né? Porque a gente está formando gestores, como eu disse, né? Sim. Potenciais para empreendedores, consultores, professores, inclusive, quantos alunos, né? Depois, eu encontro muitos ex-alunos dentro de sala de aula. Eu tenho muitos ex-alunos que você deve já conhecer também, alunos no próprio nosso administração, tem muito ex-aluno da própria Unicentro que estão lá, né? Como professor. Isso é legal. É verdade. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Você aí fazendo esse trabalho, né? E atuando como professor, fazendo esse trabalho fora. E agora vem essa pandemia e muda totalmente a nossa realidade. Não é uma coisa localizada, é uma coisa no mundo inteiro. Então, como está sendo aí para você atuar como professor
dentro desse cenário, nessa época de pandemia? A gente teve que se reinventar, né? Natural essa resistência muito grande, mas o nosso curso ele conseguiu assim sair, se mexer rápido, entendeu? Eu acho que pela própria característica do curso de negócio, né? De realmente de empreender, de buscar, enquanto outros cursos o pessoal estava debatendo. Isso vai de curso para curso, mas enquanto tive muito debate, nosso curso realmente saiu na frente de se mexer, né? De colocar em prática as aulas online. Então a gente se adaptou e se reinventou, porque no início foi muito difícil, né? Começar a dar aula aqui, conversar com o aluno. Meu aluno não deixa a câmera ligada, né? Uma questão de vergonha, de a casinha dele, tá comendo, sabe? Que sei lá, tem um monte de situação, mas a participação dos alunos tem sido até efetiva. E aí a gente pegou aquele primeira onda, né, da aula, depois a gente conseguiu se adaptar, mas a gente começou do zero, né? De material que tinha para adaptar aos encontros online com os alunos, tentar fazer uma prova online, que a gente usava algumas ferramentas para isso, apresentação online, então realmente foi um aprendizado enorme. Tanto que a gente agora, boa parte das disciplinas nossas no curso, a gente encerra agora em novembro, porque a gente conseguiu dar uma tocada, né? Quando eu falei que era a semana, o ano que vem vai ser um ano extenso, porque o calendário termina só em março, né? Assim, geral, para começar, depois da instituição começar um calendário único. Mas foi um aprendizado, reinvenção de todos os professores. E é legal que todo mundo ficou engajado, sabe? Uhum. Claro que o aluno percebe quem mais, quem menos, mas não teve a situação de ficar falando, o professor A, o professor B. Acho que o clima ficou bacana. Houve desgaste, né? O aluno vai cansando, o professor vai cansando, porque vira uma rotina, né? 100% EAD, vamos colocar. Não é EAD. Nosso curso não é EAD, tem que ficar muito claro, né? Não virou EAD. Mas era o 100% online, então o aluno começou a ter. Chegou uma hora que ele começou a reclamar, porque era trabalho do professor de segunda, de terça, de quarta, então tinha muito trabalho. Coisa que ele poderia estar fazendo ao longo da semana, enquanto sala de aula, né? Então aí teve essa demanda aí, peraí, professor, menos trabalho, vamos ter mais tolerância. Então a gente foi se adequando, foi feito pesquisas com os alunos, então acho que foi um aprendizado geral para todo mundo, sabe? E o clima tá legal. Você acha que a educação muda depois dessa crise? A forma de fazer educação, a forma de ensinar muda? Inclusive, ano que vem a gente já está com pauta de revisar nosso projeto pedagógico. Então, existe até já um sinal, assim, realmente, do nosso projeto, já tem um lado híbrido de um encontro virtual. Coisas que as particulares já estão fazendo isso há muito tempo. Tipo, aula de segunda a quinta e sexta-feira é EAD. Aula gravada ou aula presencial, sabe aquela coisa da mobilidade e tal? Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida que nosso curso vai rever isso aí, sabe? De ter talvez disciplinas menos pesadas, né? Que eu consiga trabalhar isso online tranquilamente, uma disciplina talvez um pouco mais teórica, vamos dizer assim, mas isso vai ser repensado. Inclusive, na reunião de hoje, foi até comentado rapidamente essa revisão da nossa grade, nosso estudo, nosso projeto pedagógico, inclusive pensando no modelo mais híbrido, sabe? De passar para semestral, deixar as coisas mais dinâmicas. Cara, eu acho que esse momento que a gente viu foi um recorte para repensar, né? Processo. Talvez entre um pouco aqui com a proposta do canal, né? Que é pensar uma educação multimídia, digital, conectada. Tudo, né? Porque as ferramentas, presencial também, né? Exato, porque as ferramentas a gente aprendeu na marra, né? E aprendendo mais, porque quantas ferramentas a gente tem já só aqui já tem mais de 3 ferramentas, fora o que aparece para poder trabalhar isso online, essas aulas. De ferramentas de gravação, ferramentas de edição, ferramentas para poder aplicar uma prova, ferramentas de apresentação. Então, não tem volta. Isso foi um marco regulatório, esse momento que a gente está vivendo, para que a gente possa aprimorar isso. Mas eu também pactuo que o presencial faz uma falta danada, é muito diferenciado, porque você está lá com o aluno, você conversa com o aluno, você olha para o aluno, você pega na mão do aluno, você chama a atenção do aluno, o aluno pergunta para você leva na biblioteca, você leva, né? Tem coisa que não vai mudar. Isso, o presencial é muito forte ainda pra gente, ainda mais nessa área, nesse curso nosso que tem algumas disciplinas são práticas, não tem como esquecer disso.
Pelo menos isso é a minha leitura, né? E eu sinto muito falta do presencial, não tenho dúvida. E no começo, até uma resistência muito grande de partir para o virtual, né? Mas eu É, acho que o híbrido vai cair bem. a gente percebe então que a profissão de professor está longe de ser algo linear, né? Aí a minha pergunta é: você se sente realizado como professor? Bastante, muito. Sobretudo, a minha grande frustração era assim, pô, eu terminei o doutorado, e agora? Eu não vou dar aula numa instituição pública, porque nas particulares era difícil de ter esse incentivo de produção científica. Porque era uma outra vertente, um outro formato, né? É um outro tipo de negócio. E aí está inserido numa uma atividade pública, a produção minha, especificamente junto com alunos e parceiros, aumentou absurdamente. E isso é mais um grau de realização profissional e como educador, como professor, né? De poder trazer o aluno para esse aprendizado. Então, eu me sinto extremamente realizado e, se Deus quiser, eu quero ter fôlego ainda para muitos anos ainda, né? Muito, muito tempo aí. E isso eu espero que a gente consiga, né, enquanto instituição pública, a gente, essas discussões políticas e tal, orçamentária, então realmente penaliza um pouco, né, os trabalhos. Então, espero que realmente a gente tenha fôlego para poder trabalhar muito tempo aí e colocar o curso de administração no nível de excelência como ele tem, né, dada a sua limitação. Nosso curso de administração da Unicentro. Bom, professor Cláudio, estamos indo agora para a última pergunta, a pergunta final. Afinal, o que é ser professor? É um desafio se espelhar. Na verdade, eu nasci de uma forma. A minha educação foi dentro de uma formação que meu pai era professor na época lá de infantil, né? Seria o do primeiro, quarto ano. Ele dava aula, então eu cresci dentro do ambiente de professor. E minha mãe sempre foi secretária de escola. Então, ser professor realmente você educar no sentido de trabalhar isso com o aluno, aquele seu conhecimento e formar um cidadão, né? Formar um empresário, especificamente nosso voltado ao curso, né? Formar um consultor, formar um professor, você inspirar algum aluno, isso é muito bom. E hoje o nosso papel cada vez mais de estar pegando essa geração, né? É uma geração, né? Y, vamos colocar nem Y, digo Z, né? É um aluno de 18, 19, 20 anos, você tem que. É legal que você fica conectado com eles, você acompanha, né? A cabecinha deles. Então realmente formar pessoas, e isso é muito bom. Isso porque eu não estou falando como pedagogo, não tenho essa visão pedagógica. A gente tem a visão de estar numa sala de aula, de levar um conhecimento, um assunto prático, o aluno perceber que aquilo, dentro de um curso de administração, ele vai poder aproveitar isso, né, e trabalhar na empresa, né, como eu já disse várias vezes, né, dentro da sua empresa, dentro da empresa da sua família e tudo mais. E a gente acaba tendo uma contribuição, né? É gostoso ver o aluno como professor. Encontro muitos ex-alunos empresários de sucesso que montaram seu negócio. Às vezes eu encontro, poxa, que legal, você montou tua empresa, olha, montei e tal, não sei o que, assim. E você vê que a pessoa uma pessoa de sucesso, ou foi para a linha acadêmica. Então, é muito satisfatório, né? Esse papel da gente enquanto professor, né? E a gente tá na pontinha do iceberg, né? Tem tanta coisa, né? Tanta responsabilidade. É difícil até externar, sabe? Porque a gente tem uma visão muito pontual, né? Dessa discussão. Mas certamente quem é professor veste a camisa, é uma pessoa realizada. Eu não estou falando nem aspecto financeiro, né? Questão realmente de trabalhar, né? E aí lá dentro da própria na Unicentro, a gente vê professores das outras áreas, então a gente compactua muito forte a questão de ser professor, da questão ideológica, de trabalhar com aluno, né, de orientar, de ajudar, né, o aluno está aqui com a gente é o WhatsApp, tô com recado WhatsApp, recado e-mail, então a gente não para, né, ainda mais agora, né, principalmente agora, nesse momento que a gente está vendo a pandemia, então a gente deu uma abertura total e poder ajudar o aluno, inclusive não deixar ele
desistir. Fala, gente, ó, não pare agora, tá acabando, falta pouco para acabar o curso. Vamos em frente, você estimular o aluno a não desistir do curso, sabe? Acho que e tenho feito muito isso, certamente outros colegas também têm feito muito isso, sabe? De realmente incentivar o aluno. Então, o papel do professor tem sido muito bom, importante nessa hora. Isso já de maneira geral, tenho certeza, viu? Professor Cláudio, muito bom te ouvir, né? Saber que existem aí tantos profissionais como você, né? Realmente aí dedicados à educação, né? A gente sabe que é uma profissão que tem os seus desafios. Agradeço muito a sua participação aqui no canal, nesse podcast Fala Professor, compartilhando sua experiência, né? Sua visão, né? de mundo em relação à educação. Então, realmente, né, eu queria te dizer muito obrigado aí pela sua participação. Eu agradeço, e claro que a gente não sabe tudo, né? Nem tive pretensão de falar de mais ou de menos, né? A questão é só passar uma visão do que a gente pensa enquanto profissional, professor, cidadão, pessoa, né? Espírito, cabeça, mente, que a gente tem que viver, né? E ter Sem dúvida. oportunidade de poder cumprir essa missão nossa adiante. É realmente até uma discussão mais filosófica, né? Quer dizer, qual que é o meu papel dentro da sociedade? Né? A gente tem tanto que a gente pode retribuir para as pessoas, para a comunidade, e aí o papel da universidade, ele é muito presente. Eu agradeço. Obrigado, até uma próxima oportunidade, professor Sérgio. Muito bom.